Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Indústria Sustentável de hoje conversa com o presidente da Companhia Docas do Ceará, Lúcio Ferreira Gomes, sobre as ações de ESG adotadas no Porto de Fortaleza. A especialista, professora e coordenadora do Núcleo ESG da FIEC, Auxileia Farias, também está conosco enriquecendo o debate de hoje. Olá, Auxileia, bem-vinda. Obrigada, Cris. Olá, doutor Lúcio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Estou à disposição para a gente conversar sobre esse assunto que é bem da hora, como se diz, né? Doutor Lúcio, acho que a gente pode começar falando sobre a importância do Porto de Fortaleza, né? Que a gente carinhosamente chama de Porto do Mucuripe, né? Ao longo da história, a gente sempre se referiu a ele como Porto de Mucuripe, mas é o Porto de Fortaleza e é um porto importante no cenário tanto regional como nacional, e durante muitos anos foi o único porto de Fortaleza, ou do Ceará. Qual é o papel desse equipamento na economia do Ceará hoje? Inclusive nós temos um desafio de exatamente reafirmar essa importância do Porto do Mucuripe, o Porto de Fortaleza, porque ele inserido dentro da capital, dentro do grande Mucuripe, como nós chamamos, ele tem uma importância, eu diria até fundamental para o desenvolvimento do Estado. Então, ele de fato tem uma área limitada, tem algumas limitações, alguns impactos. Hoje em dia se chama Porto-Cidade. Então, é lá que atracam os navios de cruzeiro, também os navios da Marinha Brasileira e de outras marinhas. Até nós temos... de vez em quando aporta um navio desse que é mais interessante, as visitas são abertas ao público. Nós, inclusive, implantamos um sistema para dar mais dignidade e conforto para essas pessoas, idosos, crianças, adultos. Acessibilidade na área do porto. Porque o que a gente via antes era as pessoas chegando de madrugada e pegando chuva, sol, e um desconforto tremendo, e muitos até voltavam frustrados, porque mesmo com tanto esforço acabavam não conseguindo. Então a gente já implementou, e com muito sucesso, um sistema que a pessoa faz um pré-agendamento, faz pela internet mesmo, e chega lá com QR Code, né, com aquele códigozinho de barra quadrado, e acessa com conforto, e tem uma área lá específica. Pois bem, mas então o nosso desafio hoje é exatamente garantir e dar sustentabilidade, não só financeira, econômico-financeira, mas também que a importância do porto, que ele cresça, porque toda empresa tem a obrigação de crescer, até para cumprir o seu papel social, mas que o porto ele seja reconhecido como importante para o desenvolvimento do estado do Ceará. O senhor diria que hoje o Porto de Fortaleza ele tem um papel mais importante, mais relevante no turismo ou na exportação? Ali naquele entorno tem uma região dos moinhos, né? A exportação daquele produto é pelo Porto de Fortaleza. Qual é o papel, qual é a divisão entre turismo e exportações? Como eu falei, a importância do turismo, assim, se formos falar financeiramente para a receita da empresa, a Companhia Docas do Ceará, é muito pequena. Mas nós temos que cumprir esse papel e temos que cumprir bem esse papel. Tanto é que até que lançamos uma licitação que em breve esperamos concluir para melhorar, requalificar aquele acesso lá, para também, mesma coisa, dar dignidade às pessoas, e, enfim, para que o turista chegue e tenha uma boa impressão da cidade logo na chegada. Mas aí você tocou num ponto importante. O trigo, nós temos aqui em Fortaleza os 3 grandes moinhos aqui que produzem cerca de 40% dos derivados, né, de massas e derivados de trigo. Então, me desculpa até usar a palavra, a gente rivaliza com Santos, o seu primeiro polo trigueiro de importação de trigo, desse granel, né, que nós chamamos. Então, no ano passado, em 2023, a gente importou cerca de 1 milhão e 70 mil toneladas de trigo. Então, os 3 grandes moinhos, eles formaram uma empresa, e inclusive agora, no mês de setembro, eles estão aprimorando essa atividade de descarregar o trigo para praticamente dobrar a velocidade. Estão terminando de instalar um sugador
que vai tirar de dentro do porão do navio e, na sequência, a Docas deve fazer também um benefício lá no próprio calado, retirando lá um arenito, uma rocha que tem lá. Enfim, a perspectiva nessa área é que a gente que já é ali primeiro, rivalizando com o Santos, que a gente garanta, inclusive, um crescimento, né, nessa área do trigo. Ao receber essas obras, me parece também que elas contemplam um calado maior para poder receber navios maiores. Isso tem a ver também com essa qualificação do porto, esse desafio de qualificar o porto para competir com Santos e ganhar de Santos consolidadamente? Bem, eu até brinquei que rivalizar com Santos é brincadeira, né? Mas, de fato, nós temos até que o nosso desafio é conosco mesmo. Nós temos que crescer, como eu falei, a obrigação de toda empresa é crescer, dar sustentação, continuar gerando os empregos, gerando riqueza, dando lucro, e é esse o nosso caminho. Nós não temos outro caminho que não seja a modernização, a preparação. Os navios estão cada vez maiores. E hoje nós não temos, por exemplo, condição de receber navios de 366 metros, que é um navio grande, que chama Panamá. Então, a gente está preparando, inclusive, um estudo de batimetria para que a gente possa preparar pelo menos um berço, 2 berços, para que a gente receba também esses grandes navios de containers, que inclusive, é o que está operando lá no terminal de containers, que está um arrendamento provisório, e este ano a gente espera que aconteça um arrendamento definitivo no leilão, que vai incrementar em 50% a área de armazenamento de containers. A capacidade de armazenagem do porto, isso já é um desafio que vem sendo enfrentado há algum tempo, né, doutor Lúcio? Eu acho que falava-se até na migração da parte dos containers para o PECEM, e isso foi resolvido de que maneira? Na realidade, a discussão não é nem em termos de containers, é a tankagem, a famosa tankagem, né, que a importação de líquidos, de derivados de petróleo, essa importação representa 50% da movimentação e praticamente da receita da Companhia Docas do Ceará. Bem entendido, essa tankagem não fica dentro do Porto do Mucuripe, ela fica fora, ela fica numa área que está lá hoje. Quando começaram, era desabitada, hoje está toda ocupada o entorno, e tem de fato essa discussão de ampliação, não ampliação, transferência para o PECEM, mas isso é uma discussão que remete a investimentos de centenas de milhões de reais de investimento, que só o futuro é que vai definir como é que vai ficar essa. O fato é que hoje em dia boa parte do combustível que nós consumimos aqui no estado está vindo de fora, eu diria talvez a metade, está vindo de fora de caminhões. Ok. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo e na volta a gente vai falar sobre o nosso tema central aqui, que é sustentabilidade. Fica aí que a gente volta já já. De volta, hoje nós entrevistamos o Dr. Lúcio Ferreira Gomes, ele é presidente da Companhia Docas do Ceará. Dr. Lúcio, o Porto tem ações de sustentabilidade, eu queria saber do senhor quando isso começou, quando o Porto de Fortaleza começou a perceber que era necessário ter ações de sustentabilidade. Bom, quando nós chegamos na Docas, a gente já encontrou, de fato, algumas ações, né? A gente não pode dizer que agora chegou para resolver tudo, né? Mas ele já vinha, por exemplo, o monitoramento da água da bacia já vinha sendo feito. Essas preocupações com descarregar algumas cargas que soltam mais, isso já vinha acontecendo. Já tinha, de fato, uma primeira, digamos assim, um primeiro plano de ESG, mas aí eu posso falar que, de fato, as ações que nós estamos procurando implementar agora são coisas para a gente avançar, porque não há como hoje uma empresa, e mesmo nós mesmos, como cidadão mesmo, que a gente não se preocupe com o meio ambiente. Sim. Nós estamos vendo todo dia na televisão, em todos os meios de comunicação, na internet, como o planeta está precisando, de fato,
é um cuidado que não foi dado aí no último século, digamos assim, né? Então, tem aquele compromisso lá de Paris para aquele 1,5 graus, que dizem que vai ser 3 em vez de 1,5. Ou seja, ou a gente acode agora o planeta, ou então as nossas futuras gerações, os nossos filhos, nossos netos, vão sofrer muito mais do que nós já estamos sofrendo, né? Agora mesmo eu vinha preparado com um blazer, mas eu preferi vir sem blazer por causa do calor que nós já estamos sofrendo aqui na nossa região, mas regiões do Brasil, que essa época era para estar com a temperatura até mais amena, hoje já estão com temperatura até maiores do que aqui. Quer dizer, o negócio parece que está meio de cabeça para baixo mesmo, né? Mas, enfim, objetivamente, nós temos buscado focar nesses 3 pilares de ESG, né? Então, é uma sigla em inglês, estou aqui do lado da professora, eu falar sobre isso aqui tem que tomar cuidado, né? Mas, de fato, é o compromisso que nós temos que ter com a área ambiental, com a área social e a área de governança. Essas coisas estão interligadas e, diferente do que se pensava num passado muito recente, isso não dá prejuízo, isso não é custo a mais para a empresa. Pelo contrário, tem enormes oportunidades para que a gente, inclusive, rentabilize a empresa, que a gente economize. Então, nós já, inclusive, estamos adiantando algumas ações que, com certeza, um trabalho que vai ser entregue pelo convênio que nós assinamos com a Fundação Valência Port, é um plano de descarbonização, não é isso? Nós assinamos recentemente, mas já demos a ordem de serviço, inclusive já fizemos a reunião já de pontapé, para que essa fundação que é ligada ao Porto de Valência, chama-se Fundação Valência Port, ela foi criada há 20 anos, mas já tem expertise e trabalha no Brasil no Porto de Itaqui, trabalha também no Portos Paraná, para que ela, em um ano, ela mapeie todos os nossas, o que chama de pegada de carbono. Então, todas as emissões de gases de efeito estufa que tem a ver com a operação do porto vão ser mapeadas e, no final, ela vai apresentar para nós uma sugestão de vários planos de ação para que a gente possa... Aí sim, o objetivo nosso será ambicioso, mas é coisa para frente, nós temos que pensar a médio e longo prazo, que é zerar a contribuição. Mas aí o trem que entra no porto, como é que você vai? Vai transformar o diesel em eletrificado porque tem milhares de quilômetros da ferrovia? Não. Existe, se a gente não puder trocar, se a gente não puder, por exemplo, nós vamos colocar um edital para comprar energia do Mercado Livre. Também nós vamos lançar ações para implantar usinas fotovoltaicas dentro das cobertas dos nossos galpões, enfim, no que for possível, da nossa área. Mas o que não for possível a gente trocar, aí existe uma forma de compensar. Então, ontem mesmo eu estava vendo na televisão, tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Exato. Que é exatamente plantar uma árvore, 1000 árvores, para que isso compense. E aí as empresas vira crédito de carbono e é vendido. Exatamente. Então, a empresa que não tem como trocar aquilo que ela produz, ela pode, de fato, adquirir no mercado e aí dizer no final, olha, a minha operação é 0 carbono, que é o que a gente persegue. Então, nós temos ações nessas 3 pilares, como eu falei, na área ambiental, na área social e na área governança, que está tudo conectado. Auxileia, essa operação gigante de descarbonizar uma operação portuária, quais são os maiores desafios nesse aspecto que você enxerga como especialista? Bem, primeiramente é quebrar esse paradigma de que isso é custo, de que isso é um desafio, não é para mim. Que já foi feito no Porto de Fortaleza, né? Que já foi feito no Porto de Fortaleza. E ter uma gestão como a sua, presidente, é outro alavanco que dá nessa execução, porque estar em conformidade com essas diretrizes não é fazer o bem e tampouco apenas atender diretrizes. A gente tem que perceber o compromisso que deve vir da alta gestão para que essa execução seja de fato implementada. Está de olho no custo? Ótimo. Está de olho na lucratividade? Perfeito. Uma empresa nasceu para isso. Mas se a gente puder reduzir o custo fazendo substituição de maquinário, fazendo adequação de estrutura, mudando matriz energética, a gente está com uma ação trazendo 2 valores agregados. Redução de custo que se reverbera em lucro e aí o nosso bem para o planeta que a gente deve
com certeza, cada um de nós e a todos os dias, e principalmente nas nossas operações, e minimizando pouco a pouco. Exatamente. A gente vai fazer nosso segundo intervalo, mas na volta a gente volta e continua falando nesse grande desafio de descarbonizar o mundo pelos portos. Fica aí. Voltamos e hoje nós temos aqui o Dr. Lúcio Ferreira Gomes, que é presidente da Companhia Docas do Ceará. Dr. Lúcio, a ANTAC tem um acompanhamento ambiental, é o Índice de Desenvolvimento Ambiental, que é aplicado a todos os portos, né, que estão sob a sua jurisdição, da ANTAC. Como é que isso repercute no Porto de Fortaleza? Bom, é um indicador que, naturalmente, ninguém quer aparecer mal nesse ranking, né, quando ele é feito o balanço anual. E a Docas está melhorando, mas precisa melhorar mais, porque eu até diria que faltou até foco mesmo, porque são 38 indicadores. Na realidade é um indicador, mas ele é composto por 38 outros indicadores. Então, tem muita coisa que as pessoas, inclusive, nem olhavam. Eu até diria que eles poderiam diminuir, porque eu acho que quando tem muito foco, muito disperso, né? Quando tem muita coisa para olhar, ele acaba que a gente perde, como se diz, perdeu o foco. Eu não queria usar essa palavra não, porque tem muito incêndio aí, está usando o foco, é outra coisa, né? Mas fica mais enfim, pulverizado, né? Mas a gente está preocupado com isso sim, nós temos feito reuniões, eu tenho feito reuniões semanais de acompanhamento de projetos, de andamento de diversos projetos. Mensalmente a gente faz, não falhamos nenhuma dessas semanas que eu falei, eu participo de todas elas. Mensalmente a gente junta todos os coordenadores e algumas pessoas-chave da empresa para exatamente dar uma passada nos nossos resultados para acompanhamento. E o IDA, ele faz parte, ele tem um espaço dele também, são 38, como eu falei, mas aí a gente faz o quê? Uma reunião específica com a área ambiental, porque isso é um indicador da área ambiental, para que a gente, de fato, também melhore. O ano passado já melhorou em relação a 22, e este ano, com certeza, nós estamos esperando que a gente melhore em relação a 23. Tem espaço para crescer e nós estamos focados nisso. Nessa cadeia toda que envolve a atividade portuária, doutor Lúcio, vocês têm que lidar com fornecedores, com trabalhadores, com empresas locais e internacionais. Como é que é o diálogo em torno do ESG? Ele existe ou ele ainda não existe? Cada um faz o seu, a sua prática e não tem essa integração entre as partes? Porque é um desafio essa integração, eu imagino que seja um desafio. Sempre é um desafio, eu não diria que é fácil a tarefa não, porque o próprio fruto, quer dizer, o resultado do trabalho da descarbonização, ele vai apontar ações para a própria Companhia Docas, para o Porto do Mucuripe, mas também vai apontar ações que nós vamos depender de outros. Então, eu já falei do trem, mas é um navio que vem lá da Europa, vem da Ásia. Então, como a gente administra isso? De fato, nós vamos ter que ter um envolvimento, uma aproximação cada vez maior, nós chamamos de partes interessadas, o nome é stakeholders, né? Isso. Pois bem, então nós estamos nos organizando mais e mais para que a gente fique mais próximo desses nossos relacionamentos, para que eles cumpram as partes deles e a gente também tenha condição de depois mostrar um bom resultado. Quer dizer, nós temos que crescer e temos crescido, eu até estava comentando agora em off aqui com vocês, que eu falei do líquido, também falei do trigo, que são nossos dois carros-chefe, mas o porto do Mucuripe, ele precisa crescer, ele precisa apresentar para os seus acionistas, para a comunidade, um crescimento sustentável, respeitando o meio ambiente sempre, né? Então, no ano passado, por exemplo, em containers, nós tínhamos a referência de 92 mil em relação a 2022, que tinha sido na casa de 30 e pouco, já crescemos tanto. Agora, este ano, já esperamos chegar na casa de 120 mil TEUs, né, que é a unidade padrão de acompanhamento de movimentação de contêineres. Então, nos outros tipos de carga, nós temos crescido também. A empresa tem dado lucro
E é isso, respeitando o meio ambiente, interagindo com o social. Nós estamos, inclusive, agora, em breve, assinando também um contrato com uma organização social que tem também um trabalho social para a gente. Aí sim, nós vamos focar mais no Grande Mucuripe, porque nós temos ali um entorno... O entorno daquela região é uma região... muito povoada, né? Muito. E nós temos, por exemplo, só no OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra, outra sigla, nós temos lá umas 300 pessoas que trabalham, indiretamente trabalhando na parte do apoio portuário. Na empresa nós temos quase 100 pessoas também trabalhando, então é muita gente e interagindo com a comunidade. Então nós estamos sempre com essa preocupação de divulgar, de dar publicidade às nossas ações, às nossas licitações, não só cumprindo o que a determinação legal fala de publicação em diários oficiais, mas também nas redes sociais para que as pessoas acompanhem as nossas ações. Internamente também a gente está preocupado com toda essa agenda de diversidade, de ética, ou seja, é muita coisa, são muitos indicadores, mas se a gente se organizar, é aquela figura dos pratinhos. Se a gente se organizar, eu acho que a gente consegue depois apresentar um bom resultado. Consegue equilibrar todos os pratinhos. A atividade portuária, Auxileia, ela exige muita conversa com a comunidade. E me parece, e os portos têm essa prática de divulgar, de avisar, enfim, de se relacionar com o entorno. É uma oportunidade de comunicar o ESG também, essa comunicação institucional que as empresas de variados setores fazem com a comunidade? Com certeza, em especial quanto à responsabilidade social daquela instituição que compõe uma sociedade, que é um ator, eu diria até um protagonista quando se fala em geração de emprego em relação com a comunidade. Comunidade essa interna como os colaboradores e externa como a sociedade do entorno. Também como nós consumidores, né, desse ambiente que leva e que traz produtos e pessoas, porque é um porto que exporta e logo que importa também. Essa comunicação com esse chamado stakeholder, com todas essas partes interessadas, ela é necessária, mas ela é também passiva de melhoria a todo momento. Como é que eu estou tratando a minha responsabilidade social? Como é que eu estou comunicando à sociedade que eu tenho uma política de responsabilidade social? Né? Talvez, doutor Lúcio, pouca gente saiba o quanto que na sua gestão mudou tanto essa relação com esse povoado, né, do Grande Mucuripe. A gente tem percebido que aquela comunidade hoje se sente, Cris, cada vez mais integrante daquele contexto, que era sempre lá, o porto, sempre distante de mim. Aí eles já falam hoje é o nosso porto, né? Então, ter projetos sociais que atendam essa comunidade é substancial. Doutor Lúcio, quais são as perspectivas? O senhor mencionou uma possibilidade de crescimento dentro de limites que qualquer posto de cidade, de área urbana tem. Mas qual é o seu desafio número 1 à frente da Companhia Docas para o porto do Mucuripe? Bom, simplificando em termos de ocupação de área, o porto ainda tem, apesar da área muito pequena, nós ainda temos uma área a ser ocupada. Então, com esse leilão que deve acontecer esse ano para, digamos, hoje nós temos lá uma área que é o terminal de contêineres, que é um contrato temporário. Então, no leilão que deve acontecer, essa área vai aumentar 50% e com isso a gente avança mais ainda na ocupação do nosso espaço. Mas, como eu falei aqui rapidamente sobre muitos assuntos, são muitas ações que a gente tem que implementar para garantir, voltando para o começo da nossa conversa, que o porto seja de fato reconhecido como importante para a economia do Estado. Então, não é uma tarefa fácil, porque nós temos que mudar alguma coisa de cultura dentro da empresa, uma cultura voltada para resultados, uma cultura para respeito desse resultado seja sustentável, respeitando o meio ambiente, sim, mas que a gente dê essa sinalização para o mercado de que nós queremos e vamos crescer. Quer dizer, essa agenda dos 3 pilares ESG, existe já certificação, esses indicadores facilitam a vida da gente, porque
porque dizem o que é que a gente tem que fazer. Uhum. Então, a FIEC, inclusive, é nossa parceira em várias outras ações. Nós vamos buscar a certificação ESG e, com certeza, nós vamos crescer e vamos crescer junto com o Mucuripe, com Fortaleza e com o Ceará. Que bom, eu agradeço muito a sua presença, foi uma honra recebê-lo aqui. E já sinta-se convidada a voltar na próxima temporada do nosso programa, porque muitos temas ficaram de fora. Muito obrigada, Auxileia, até a próxima segunda-feira. Obrigada, até a próxima. Cris. Obrigada, doutor Lúcio. Obrigada. A você também, muito obrigada e até a próxima segunda-feira com mais um Indústria Sustentável.